Senhoras e senhores, boa noite. O Poder Legislativo Municipal tem a satisfação de recebê-los nesta data para a entrega do título de honra ao mérito ourofinense ao ilustríssimo senhor Constantino Santoro, capitão R1 do Exército Brasileiro e ex-comandante da Organização Militar do Tiro de Guerra de 89 de Ouro Fino, Minas Gerais. Declaro aberta a presente solenidade desta Câmara Municipal. Convido para tomar assento em seus lugares de destaque as seguintes autoridades. Ilustríssimo senhor Antônio Carlos Francelli, representando o excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ilustríssimo senhor José Ribeiro de Andrade, digníssimo presidente da Casa de Caridade de Ouro Fino. Ilustríssimo senhor Silvio Miranda, ex-prefeito do município de Ouro Fino. Ilustríssimo senhor José Simeão, acompanhado de sua esposa Dilma Pereira Simeão, digníssimo ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino nos anos de 81 e 99. Ilustríssimo senhor Laércio Mendonça, acompanhado de sua digníssima esposa, Ana Maria Favila Mendonça. Ele é ex-diretor municipal do DEMAI. Ilustríssimo senhor José Carlos Mendonça, acompanhado de sua digníssima esposa, Ana Luísa Piovesan Mendonça. Ele também foi ex-diretor do DEMAI. Convido o vereador Milton Silvestre para que conduza a senhora Rosa Maria Santori e o seu esposo Edson Ted, que nesta ocasião se faz representante ao homenageado senhor Constantino Santoro até este recinto. Convido os vereadores para que se juntem à plateia para assistirem ao vídeo sobre a vida do homenageado.
O senhor nasceu onde, capitão? Eu nasci na cidade de São José do Rio Preto. Nasceu em Rio Preto? Em Rio Preto, no ano de 1926. Papai veio da Itália, nascido na Itália, veio nenenzinho para o Brasil e ao embarcar em Gênova, na direção do Brasil, veio a mãezinha dele impedida de viajar por questão de doença. Então viajou só com o papai, né? Sim. E chegando aqui no Brasil, naquela época os imigrantes que vinham da Europa eram encaminhados imediatamente para a zona rural. Foi o que aconteceu com o meu avô e o meu paizinho. Então esse é o comecinho da vida da Santoro, a qual eu pertenço. O senhor ficou conhecido como capitão, mas quando o senhor encerrou a carreira, não sei se é assim que se diz, a sua patente é outra, não é, capitão? Quando encerrei a carreira, isto é, quando fui transferido para a reserva remunerada, sim, eu fui transferido na condição de capitão, a qual eu sustento até nos dias de hoje, né?
Certo. Mas eu iniciei a minha carreira no Exército como soldado. Soldado. Percorria as graduações até atingir o oficialato e vim para Votuporanga na condição de segundo tenente. Aqui eu passei a primeiro tenente, a capitão, e aqui eu fui aposentado nessa condição. Ao ser aposentado como capitão, por ultrapassar o tempo normal de aposentadoria, eu fui aquinhoado com os proventos de major. O senhor acabou sendo também agraciado com o título de cidadão ourofinense, né? Não sei se é assim que se diz, ourofinense? Exatamente, porque eu fiquei durante cerca de 11 anos instruindo tiro de guerra lá em Ouro Fino. E lá eu consegui um nível de amizade com as autoridades e com o povo da cidade, de tal maneira que eu fui agraciado lá com muita honra, viu? Com o título de cidadão ourofinense. Quando nós vemos na mensagem evangélica que Jesus falava aos seus discípulos, tenhamos a certeza de que Ele está falando a nós, diretamente a cada um de nós, porque cada um de nós é responsável por si próprio. Solicito do vereador Milton Silvestre de Oliveira, proponente do projeto de decreto legislativo número 012 de 2015, a leitura do currículo e também a leitura do projeto. Faço saber que a Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, aprova e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ourofinense ao ilustríssimo senhor Constantino Santoro. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 13 de julho de 2015. Vereador Milton Silvestre de Oliveira, autor do projeto. Constantino nasceu no dia 28 de janeiro de 1926, em uma fazenda pertencente à cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Foi o 11º filho do casal Vicente e Rosa Almira, moça prendada, que o conquistou em definitivo. Casaram-se no ano de 1950, vindo a residir na cidade de São Paulo por força de transferência para a unidade daquela capital. O casal teve 5 filhos: Carlos Alberto, Antônio Carlos, Carlos Almir, Carlos Alcir, Rosa Maria, no ano de 1953, sendo designado instrutor do tiro de guerra da cidade de Rio Pomba, localizada na Zona da Mata, do mesmo estado de Minas Gerais, onde permaneceu por 1 ano, sendo a seguir transferido para a simpática e progressista cidade do sul do mesmo estado, de nome Ouro Fino, no ano de 1954. Como instrutor do tiro de guerra da cidade, ali trabalhou por 12 anos, tempo no qual pôde sentir a simpatia das autoridades e do povo, atuando profissionalmente e dedicando-se para colaborar com entusiasmos nas tarefas do campo cívico, social e esportivo. Foi presidente na Cooperativa de Consumo dos Funcionários do Banco do Brasil, professor de Educação Física no ginásio estadual. Dirigiu
tecnicamente várias modalidades esportivas nas cidades. Graduou-se na Escola Técnica de Comércio, assim pela sua participação ativa naquela comunidade. Conquistou o reconhecimento das autoridades e povo que, através de sua Câmara de Vereadores, concedeu-lhe o honroso título de cidadania ourofinense, e o que lhe proporcionou emoção e orgulho. Neste momento, será realizada a entrega do título de honra ao mérito ourofinense pelo autor do projeto, vereador Milton Silvestre de Oliveira, e a entrega de uma singela homenagem em nome da Câmara Municipal de Ouro Fino à sua filha Rosa Maria Santoro Tede, nesta ocasião representando o ilustríssimo senhor capitão Constantine Santoro. A palavra está livre ao autor do projeto, vereador Milton Silvestre de Oliveira. É com grande e rara satisfação que quero saudar o nosso homenageado neste dia, o ilustre capitão Constantino Santoro. Senhor capitão, a data de hoje, a partir desta justa, embora singela homenagem, que lhe é prestada pelo povo de Ouro Fino, por meio dos seus representantes, será para sempre solene, pois estará inscrita perpetuamente nos anais desta Câmara Municipal. De fato, poucas são as vezes em que nos é dado prestarmos tão adequado e belo reconhecimento quanto nesta oportunidade. O então sargento Constantino Santoro comandou com destacada bravura e espírito cívico e o saudoso tiro de guerra 089, formando inúmeras turmas de atiradores daquela unidade do Exército, hoje desmobilizada. Com isto, prestou incomparável contribuição à formação do caráter, da têmpera de nossos jovens, muitos dos quais se destacaram como líderes e cidadãos, cujas vidas e conduta até nossos dias produziram e continuam produzindo frutos. Não foi só, também na área da educação e dos esportes. O ilustre senhor capitão Constantino Santoro nos concedeu incontestáveis contribuições. Por tantas e tais razões é que se confere a unanimidade dos votos dos vereadores desta Câmara Municipal, a láurea do diploma de honra ao mérito ourofinense ao senhor capitão Constantino Santoro. Vereador Bruno Zuccarelli. Gostaria de fazer uma menção honrosa especial ao senhor Constantino Santoro, representado nesta noite pela sua filha Rosa Maria Santoro Tede e pelo seu genro Edson Tede, e dizer a ele que com certeza irá assistir às filmagens, essa gravação dessa noite, que para nós é uma grande honra podermos congratular este senhor tão importante em nossa cidade, não da minha geração, mas das gerações anteriores, mas que fez história e permanece vivo na minha geração e futuramente para todas as demais que virão. São essas palavras que eu gostaria de dizer, porque essa é uma noite que a gente honra uma pessoa que serviu, e honra no sentido mais puro da palavra. Aristóteles, ele dizia o seguinte: a grandeza
não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Foi assim, de sapateiro a major do Exército. Vereador Paulo Luiz Cantuária. Minhas palavras são poucas, e como o seu Milton, primeiro quero dar os parabéns para o seu Milton, que é o autor do projeto, pelos currículos que ele leu, que foi passado no telão, ele só deixou as boas lembranças, principalmente a quem serviu os tiros de guerra junto com ele, né? Então acho que ele só deixou umas lindas lembranças, principalmente nas cidades aonde que ele andou, pelo que o seu Milton leu aí, só deixou também um lindo currículo aonde que ele passou. E eu quero dizer à filha dele, ao genro dele, quero que vocês levem um abraço para ele, do vereador Paulo Cantuária, e desejar que Deus dê muitos anos de vida para ele e para toda a família e para todos nós aqui presentes. Vereador Antônio Constantini. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui homenageando uma pessoa de tão relevante personalidade que contribuiu tanto para a nossa cidade, né? Eu tive o privilégio também de servir um ano no serviço militar. A gente sabe a importância, né? Sentir a experiência na carne da importância do serviço militar na vida das pessoas, que tem lá a sua rigidez, tem até algumas condutas um pouco questionáveis, né, pelas pessoas que passam lá, mas nos ensina muita coisa boa também, como a disciplina, a ordem, o respeito, né? E também a gente tem aqui que ressaltar as qualidades desse senhor, que ele foi uma pessoa muito assim ativa na sociedade, foi professor, né, de atividades físicas, foi técnico, foi um militar, né? Então a gente vê que é uma pessoa de muitas qualidades, um líder espiritual, né, consagrado, ativista, liderança importante em todas as cidades onde passou. E eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento aqui com vocês aqui hoje, tá? Meu muito obrigado a vocês que vieram aqui hoje. Leve meu abraço ao senhor Constantino Santoro. Vereador André Paulini. Quero também parabenizar o senhor Nilton Silvestre, né, que é autor desse projeto, senhor Nilton. E quero pedir permissão aos mais velhos que aqui estão, para juntos, quando esse telão desceu, eu tenho certeza que um filme passou na mente de cada um de vocês que aqui estão sentados. O branco e o preto, simbolizando o passado, Silvio. E quando a tela desceu, a gente se emociona por poder volver a história e relembrar os tempos que já se passaram. A memória é a propriedade mais valiosa que um homem possui. Em nada mais é rico, em nada mais é pobre. Ela traz à existência as coisas que passaram, e nós podemos nos alegrar com pessoas que marcam a história de alguns, pessoas que fazem a diferença hoje, embora contribuíram no passado, mas a sua contribuição reflete no presente. Findando esse meu breve discurso, as palavras de Viana: o que é a vida? É vidro, é fogo. Vidro que com assopro se faz, fogo que com assopro se apaga. E dela ficam as lembranças que são boas e são eternas no nosso coração. Vereador José Maria. De um sapateiro a um capitão do Exército Brasileiro, Constantino Santoro. É com muita honra hoje que eu, nesse momento, deixo minhas humildes palavras aqui para esse senhor que se faz presente, mas muito bem representado aqui pela família. Essas palavras são de coração. Eu quero que leve também o meu abraço a ele, Constantino Santoro, entendeu? O abraço do vereador Zé Maria, e que Deus abençoe ele. Esses 11 anos que ele passou aqui em nosso município, ele recebeu o título de cidadão ourofinense. E hoje, São Milton Silvestre, eu parabenizo o senhor também por essa indicação de honra ao mérito
muito bem indicada. A família leva aqui nossas saudações e também peço que Deus continue abençoando ele e vocês, familiares também. Vereador José Camilo. É uma satisfação para a gente poder fazer isso, esta homenagem, e perceber o público aqui presente. Nós podemos ver, Rosa, por essas pessoas que estão aqui, a admiração que trazem por seu pai. Quero destacar essa questão tão importante que é a amizade que criou-se desta turma. Nós temos aí turmas de formando de diversos anos, nós temos formandos de escola, formandos de curso para lá, de curso para cá, e que eu tenha conhecimento é uma das únicas turmas que eu vejo que se reúne. Turma que gerou entre eles essa irmandade. E se eles são hoje uma irmandade, aqui alguns senhores já com seus cabelos brancos e alguns até sem os cabelos, se eles formam essa irmandade, tem que ter um pai. E eu acredito que o seu pai, o pai do Antônio Carlos, seu e de seus irmãos, também inspirou neles esse espírito filial, essa admiração que nós temos pelo nosso pai. Porque o pai é aquele que forma, é aquele que ensina, é aquele que educa, é aquele que repreende muitas vezes. Quero que você leve ao seu pai esse nosso orgulho, de termos tido ele como pai dessa turma. Não o conheci, esperava até que conhecesse ele nesta oportunidade, mas pelas pessoas que estão aqui hoje, são homens sérios, pessoas que fazem parte da nossa sociedade, vereadores, o ex-prefeito fez parte da turma, estou vendo aqui empresários, advogados, enfim, pessoas trabalhadoras, pessoas que com certeza trazem em si um pouco do ensinamento, do senhor Constantino. Então, leve para ele, essa nossa homenagem aqui de Ouro Fino. Parabéns a vocês como familiares, que estiveram, que se deslocaram de suas cidades para cá, e que realmente esse exemplo dele possa continuar por muito mais tempo, perpetuando aqui na nossa cidade, como um homem que fez e que faz a história. Vereador Cícero de Lima Braga. Quero parabenizar primeiramente aqui ao senhor Milton Silvestre por este projeto, por essa intenção de homenagear o senhor Constantino Santoro. Começo a minha fala falando desse senhor que tem um extenso histórico, este homem que passou em Ouro Fino e fez a diferença, desde a esfera militar, ensinando seus serviços militares, e também ensinando a ética, a moral, o caráter aos seus alunos. Destaco de tudo que foi falado aí, o que ele fez, ele foi técnico de várias modalidades esportivas, é uma coisa que eu admiro muito nele também, Parabéns, Constantino Santoro, leve essa mensagem a ele. Infelizmente ele não está aqui, mas acredito, que ele vai ficar feliz ao ver aí todas, as celebrações, as falas dos nossos nobres colegas aqui. Então é um prazer homenageá-lo, o super-homem Constantino Santoro. Vereador Roberto Coutre. Dizer a você, Rosa, que papai, que hoje eu não conheço, mas tinha o prazer em conhecê-lo, eu também fiz o TG 89, 1973, eu tenho muito orgulho da nossa cidade de Ouro Fino. Hoje o nosso, que era o capitão também, Daniel, está no céu, mas tenho certeza que seu pai Santoro está rezando por todos nós. E dizer também a essa população ourofinense que o TG 89 não poderia ter acabado na nossa cidade. É um privilégio hoje nas outras cidades, onde Pouso Alegre, que é exército, mas era tão bom que ali nasce homens com H maiúsculo, porque tendo um capitão como o seu pai foi, hoje eu tenho certeza que ele é visto no Brasil inteiro. Para a gente, ourofinense, nada mais justo do seu vereador Milton Silvestre dar sua homenagem, seu Milton. Parabéns pela escolha, parabéns no fundo do meu coração. Eu tenho certeza que o papai Santoro hoje está tão feliz como esse povo de Ouro Fino. Que eu tenho que só agradecer, Rosa.
seu pai tem feito por nossa cidade, que ele continua fazendo até hoje, é o que o Camilo falou. Ele continua fazendo através do fruto que ele deixou, que são esses homens que estão aqui hoje. A gente sabe que, como se diz a minha mãe, são homens de peso, que são pessoas de caráter, que foi fruto que seu pai plantou. Então ele fez por o fino e continua fazendo. Então esse título é de grande honra, de verdade. Ele é grande merecedor desse título. E que vocês também que foram junto com ele, foram aluno dele, que também sinta homenageado junto com ele, porque através de vocês ele conseguiu esse título, pelo exemplo que vocês estão dando na nossa cidade. Então, é isso que eu quero dar os parabéns a vocês também, e dar os parabéns mais uma vez ao seu pai, Rosa. E aí, que leva o nosso abraço, nosso carinho de Ouro Fino. Deixa a palavra livre às autoridades presentes. Esta é uma singela homenagem que faço ao capitão Santoro e também aos meus amigos. Também tenho, por meio desse, ressuscitar as lembranças e as boas memórias deixadas por nossos companheiros já falecidos. É que estão, na certeza, nos braços do Pai. Vivemos em uma geração de respeito, onde não existia internet, celulares, computadores ou qualquer outra coisa, e nos afastasse do convívio com os nossos amigos, ou que impedisse de ter um contato direto com os nossos amigos e criar laços que durariam uma vida inteira. Éramos meninos, garoto, não tínhamos uma luz da vida, não sabíamos o que ela preparava para nós. Quis ou não o destino que as forças milagrosas do Espírito Santo tocou cada um em nossas cabeças e disse-nos que havia preparado um futuro brilhante para cada um de nós. Disse-nos também que seríamos cidadãos capacitados, seríamos honrados na sociedade pela profissão que exerceríamos e seríamos pessoas de bem. Completamos 18 anos e tivemos o privilégio de participar do tiro de guerra. Éramos em 108 meninos da classe do ano de 1938 e 39, que hoje vem a ser a escola onde era o nosso campo de exercício e trabalho no Exército. Foi neste campo que cultivamos grandes amizades, amizades sinceras que durariam ao longo de nossas vidas. Era onde, além de treinarmos e divertirmos muito, brigarmos e um pouco, também fazermos grandes descobertas que serviria em muito para orientação na educação de nossos filhos e de nossos netos. O capitão Constantino Santoro, marcou em muito as nossas vidas, a lição mais importante de todas e de sermos homens de bem, homens honrados de bem, de respeito na sociedade, homens valorizados na família, em que criamos laços eternos de ensinamentos e palavras proféticas. Hoje agradeço ao capitão Santoro e também aos meninos do tiro de guerra, meus leais companheiros, por terem participado da caminhada e da jornada de minha vida. Peço ao Espírito Santo para que toque-nos com suas mãos milagrosas e ensanguentadas e que nos abençoe cada vez mais. Que abençoe também nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, o capitão Santoro e também seus familiares. E Jesus vem com sua promessa e mostre-nos que revelou para essa nossa geração. Agradeço a todos e cumprimento a Rosa Maria, leve ao seu pai, que para nós ainda não promovemos, é o nosso Sargento Constantino Santoro. Nós ouvimos depoimentos muito importantes aqui a respeito do tiro de guerra. É uma noite de saudosismo. E aqui o tiro de guerra está representado por várias turmas, umas turmas mais novas
outras mais antigas. A presença ilustre do nosso amigo José Ribeiro de Andrade, Robertinho Bailone, tudo isso é muito importante. A nossa turma deliberou, desde quando nos formamos, a nos mantermos assim sempre unidos, sempre como se estivessem sempre juntos. Nós éramos 108 atiradores, dos quais hoje nós temos cerca de mais de 40 falecidos. A turma está reduzindo, né? Com o tempo, marca do tempo. Desses, tem vamos dizer assim, uns 60 remanescentes, 30 estão morando aqui em Ouro Fino, de onde nunca saíram. Nasceram, foram criados, constituíram família e continuam aqui. Hoje são avós, bisavós, etc. Estão firmes. E os demais companheiros, 30, estão espalhados em vários rincões, mais longínquos rincões do nosso país. O tempo não passou para nós, nós continuamos unidos. Nós mantemos aquele contato social, cumprimentar por ocasião de aniversário, aniversário de casamento, Natal, aquela troca de figurinha. Nós valorizamos muito isso, a valorização da amizade, aquele tempo tão saudoso para nós, de tão boa memória, tantas lembranças agradáveis. E hoje continuamos assim. Poucas turmas de outras atividades, escolas, trabalho, etc., conseguem se manter assim. Nós estamos comemorando agora, nesse evento, 57 anos de formatura. Nossa formatura ocorreu em 1958, mas estamos juntos como se fosse ontem. Está todo mundo aí de cabelo branco, está todo mundo já começando a ficar gagá, né? Mas estamos aí, estamos juntos e vamos continuar assim, comemorando sempre. E nós adotamos como lema da nossa união nós criamos um lema que é: recordar é viver. Nós vivemos de saudade, vivemos de recordações. E essas recordações são muito agradáveis. O tiro de guerra, para nós, foi muito importante. Nós sentimos realmente muita saudade de todas as atividades militares, que era obrigatório. Foi um período duro, a gente levantava 4h30 da manhã durante o ano inteiro, sábado, domingo, feriado, não tinha dia, contínuo. E com frio, com calor, e muita atividade militar, muita atividade esportiva, muito trabalho social também que nós fazíamos. E tudo isso sobre o comando firme de um nosso querido amigo, instrutor, que para nós foi um segundo pai para cada um de nós. Teve muita força, muita influência na nossa formação de caráter, na nossa, vamos dizer assim, no complemento daquela formação que nós trazíamos de nossos berços. Nossos pais sempre foram muito cuidadosos com todos, mas a nossa, vamos dizer assim, instrução, a nossa formação de personalidade foi conduzida e foi complementada com muita sabedoria, com muita tenacidade, com muita força pelo nosso querido capitão Constantino Santoro. É uma espécie de segundo pai para cada um de nós. O capitão Santoro é muito querido, não só pela turma do tiro de guerra, mas também por toda a sociedade de Ouro Fino, onde ele teve uma presença constante e muito marcante. Outra coisa que eu queria dizer para vocês também é que o tiro de guerra, de um modo geral, tiro de guerra 89 de Ouro Fino, tem uma história muito longa na cidade. Antes de seu pai,
muitas turmas prestaram serviço militar através do tiro de guerra. Seu pai aqui permaneceu mais de 12 anos, parece, né? E sempre ativo, sempre muito dedicado à causa ourofinense. E depois dele vieram também vários sargentos que também deixaram sua marca. Isso destaca a importância do tiro de guerra. O tiro de guerra é muito importante para a vida da cidade. E nós temos que cultivar essa memória, não podemos perder essa memória nunca e procurar valorizar muito isso, tá bem? Então, eu agradeço de um modo muito especial a sua presença, do Edson, do Antônio Carlos, por ter feito esse sacrifício de ter vindo até aqui. Agradeço de um modo muito especial a todos os vereadores pelo prestígio dessa ocasião, não mediram esforços em colaborar com a realização dessa noite tão importante para nós todos e, inclusive, interromper um período de recesso parlamentar, período de férias, deixaram o seu descanso e vieram retornando ao trabalho para estar conosco e nos proporcionar essa grande alegria. E essa festa, para nós, esse encontro, essa cerimônia, é mais um pleito de gratidão e de reconhecimento que nós prestamos ao nosso querido amigo e segundo pai, vamos dizer assim outra vez, Capitão Constantino Santoro. Como eu disse, a emoção não termina aqui, porque nós estamos organizando uma caravana. Como ele não pôde vir aqui por problemas de saúde, nós iremos até Votuporanga. Estaremos com vocês pessoalmente. Se Deus quiser, estaremos lá em Votuporanga, levando o nosso abraço, nosso reconhecimento e nossa gratidão pessoalmente ao seu pai, tão bem representado por vocês todos aí, Rosa Maria, Edson e o nosso querido amigo Antônio Carlos, o alemão. Muito obrigado a todos e que Deus ilumine vocês na continuação desse trabalho tão importante, trabalho legislativo que Ouro Fino precisa. E também um agradecimento muito especial ao Dr. Maurício, porque tem sempre estado conosco e nos dado todo o apoio no que precisamos. Deixo livre a palavra à filha do homenageado, a senhora Rosa Maria Santoro. Nossa alegria é muito grande por estarmos aqui em Ouro Fino. Foi aqui que eu nasci, aprendi a falar, dei meus primeiros passos, fui acolhida pela família carinhosa, constituída de meu pai, minha mãe e 4 irmãos. Junto comigo estão meu irmão Antônio Carlos e meu marido Edson, com a finalidade de representar o meu pai nessa cerimônia de relevada importância. Nossa alegria só seria maior se, ao invés de estarmos representando meu pai, estivéssemos acompanhando, como foi em 2012. Desta feita, estivemos juntos, passeando, revendo os locais queridos e os afetos ainda mais queridos que continuaram sua trajetória de vida aqui em Ouro Fino. E meu pai lamentou muito não poder estar aqui presente hoje. Ele está lúcido, com a memória totalmente clara, capacidade intelectual intacta, mas o corpo já não responde como ele deseja.
aos 89 anos, sente dores nos joelhos e, devido à diabetes, tem dias que está com fraqueza nas pernas, o que impossibilita enfrentar viagens e compromissos fora de casa. Só por isso ele não está presente aqui hoje. Mas guardemos a certeza de que, se não está fisicamente conosco, seu pensamento e sua emoção está toda voltada para Ouro Fino e ourofinenses, nesse final de semana tão especial. E ele agradece a todos por todas as demonstrações de apreço com que tem sido agraciado pela cidade e seus cidadãos. Quando aqui estivemos, vivemos emoções extremamente felizes. Ele só lamentou 2 pontos, que aproveita a presença das autoridades municipais, estaduais, das personalidades importantes da sociedade, para citar e pedir para que se sensibilizem e se organizem no sentido de favorecer para que não se repitam. O primeiro foi a demolição do bonito prédio do quartel do Exército, onde depois, quando ele aqui morou, funcionou o tiro de guerra junto à escola normal. Ele defende que outros prédios que, como esses, guardam a história de Ouro Fino, devam ser tombados pela iniciativa municipal e mantidos, para que as novas gerações possam conhecer o seu passado e valorizar mais os avanços progressistas dessa cidade. E o outro foi a extinção do tiro de guerra. Basta olharmos nos olhos destes reservistas que ora organizam este encontro e verificarmos a honradez com que conduzem as suas lutas rotineiras, para que possamos avaliar a importância que o serviço militar teve em suas vidas, na época em que de mocinhos passaram a homens capazes de conduzir-se como profissionais e chefes de família invejáveis. Se eles guardam tanta saudade, e se dessa época restou tanta amizade imorredoura, é porque na prestação do serviço militar eles angariaram valores de patriotismo, de ética, de compromisso social e civilidade, que ficaram decalcados em sua personalidade. E a juventude ourofinense atual merece também ter essa oportunidade. Em Votuporanga, meu pai foi fundador do tiro de guerra. Quando mudou-se para lá, as mães lamentavam que seus filhos tivessem que mudar para outras cidades para cumprir suas obrigações militares. Assim, ele se mobilizou junto às autoridades locais e às instâncias superiores do Exército e conseguiu abrir esses espaços para os jovens votuporanguenses, que vemos hoje auxiliando no trânsito, na assistência social e em todos os setores da sociedade organizada. E espera que seu pedido, que já tem sido trabalhado pelos reservistas que hoje promovem este encontro, encontre eco nas deliberações das autoridades constituídas aqui presentes e que logo possamos ver os jovens ourofinenses fardados e participativos nos eventos dessa próspera e querida cidade do sul de Minas Gerais.
Assim, agradecemos mais uma vez, em nome do meu pai, que salienta sempre que não é cidadão ourofinense apenas pelo título outorgado por essa Câmara e pela população, mas é cidadão ourofinense pelo coração. Agradecemos pelas demonstrações de atenção, carinho, respeito com que somos tratados nesse torrão de terra abençoado, que foi nosso berço e onde nos sentimos cada vez mais em casa. Muito obrigado a todos e parabéns por essa festa tão linda.